Autoestima não é só gostar do que vê no espelho. É também conseguir se olhar sem se machucar. Nos últimos anos, a pele e a aparência viraram palco de muita comparação, filtro e crítica. Ao mesmo tempo, nunca se falou tanto sobre saúde mental, autocuidado e amor próprio. E é exatamente nesse encontro entre o que a pele mostra e o que o coração sente que nasce nossa conversa de hoje. Eu sou Maria Cláudia, médica dermatologista, e hoje recebo uma mulher que tem o olhar treinado para o que não aparece nas fotos, mas pesa na alma. A psicóloga doutora Gina Bueno, especialista em psicologia comportamental. Vamos falar sobre autoestima, estética na dermatologia e sobre esse olhar dedicado entre querer se cuidar e não se sentir suficiente. Doutora Gina, seja muito bem-vinda ao Diante do Espelho. Um prazer enorme estar aqui com você e com todo o seu público, porque os temas que você traz são temas de pertinência para olhar não apenas a estética, mas o ser humano integralizado. E esse olhar do ser humano integralizado torna você, doutora Maria Cláudia, uma médica única nesse processo de transformar vidas pela estética e pelo cuidado do ser humano. Gratidão por esse convite. Doutora, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre algumas questões que aparecem no Google atualmente, sobre eu me sinto feia, eu não gosto do meu corpo. Como que a psicologia explica essa insatisfação com a aparência? Que pergunta pertinente. Veja o que você diz. Eu me sinto feia, eu não me sinto bem com o meu corpo. Do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de comportamento verbal, de autodescrição. Comportamento verbal é uma classe de operante que é adquirida onde? Na interação com o meio ambiente, onde eu convivo, onde eu vou e volto. Então, quem é? Na realidade, eu me sinto feia. Quando essa pergunta vem para mim dentro do consultório, eu digo assim para a pessoa que está trazendo esse relato verbal. Qual o significado disso para você? De onde vem esse relato verbal? Quem te ajudou a construir esse relato verbal? Porque o nosso eu não é um eu idiosincrático. Ele é um eu social, ele é um eu coletivo. Quem é a doutora Maria Cláudia? Você vai dizer, eu sou filha do meu pai, eu sou filha da minha mãe. Como é que eles te descrevem? Ah, sempre fui uma criança muito dedicada, uma criança muito estudiosa. Observa que como você está descrevendo quem é a doutora Maria Cláudia, é uma descrição social. Eu não me sinto bem. O que o ambiente em que você convive está te levando a fazer esse tipo de descrição? Eu não me sinto bem, eu não me sinto bonita, eu sou insuficiente. De onde você vem? Qual é o seu ambiente social que te leva a fazer isso? Então, essa é uma descrição que não é particularizada sua. É uma descrição do seu ambiente social e, muito provavelmente, ela está correlacionada a comparações. A como eu me comparar com a doutora Maria Cláudia? Quereria eu ter os olhos verdes. Meus filhos os têm, mas eu não tenho. Se eu continuar a me comparar com a doutora Maria Cláudia, querendo a textura de pele dela, eu saí de mim e estou querendo ser outra pessoa. Então, o que está por trás disso? É o ambiente? Perfeito. O que está por trás disso é uma construção social, não é uma construção pessoal. Nós estamos num ambiente que ou nos reforça, ou nos pune, ou nos impõe regras muito inalcançáveis. Então, por exemplo, se eu me coloco aqui hoje, cheguei a este ambiente seu dizendo, estou tão feliz de ter encontrado o endereço, uma outra pessoa pode dizer o que sobre isso? Ela é burra? Ela é incompetente? Ou uma outra pessoa pode dizer, que bom que você encontrou aqui. Então, o que nós somos, nós nos comportamos com um ambiente e esse ambiente ou nos dá conforto para o nosso comportamento, reforçando, ou nos critica ou faz comparação.
Puxa vida, como assim você encontrou dificuldade de encontrar esse ambiente? A primeira vez que eu vim aqui, eu não encontrei dificuldade. Qual o grande problema da sociedade hoje? Fazer comparações. Eu me comparo com a doutora Maria Cláudia, sou a doutora Maria Cláudia, tenho a genética da doutora Maria Cláudia, tenho a história de vida da doutora Maria Cláudia? Não tenho. Então, as comparações e as exigências de que sejamos perfeitos, elas são inatingíveis. Eu só posso comparar a Gina com a Gina em diferentes momentos da história de vida da Gina. Eu só posso comparar a Maria Cláudia com a Maria Cláudia em diferentes momentos da história de vida da Maria Cláudia. Mas o mundo moderno faz o quê? Eu ter que me comparar com a Angelina Jolie, eu ter que me comparar com a pessoa A, com a pessoa B, quando eu não tenho a estatura da Angelina Jolie, eu não tenho a minha estrutura biológica da Angelina Jolie. E aí eu vou lá e busco a doutora Maria Cláudia já com um desenho de quem eu quero ser. E a senhora acha que as redes sociais e essa exposição exagerada, esse imediatismo da modernidade piorou isso? Piorou, agravou de forma muito intensa. Por quê? Rede social, Instagram, TikTok, enfim, tudo isso nada mais é do que um mercado de comparação. Comparar A com B, B com C e assim sucessivamente. O que torna as pessoas insuficientes. Por quê? Porque jamais eu vou alcançar a sua estética corporal, a sua textura de pele, o seu tom de voz, a cor dos seus cabelos, a textura dos seus cabelos. E o que faz essa mídia toda, a rede social, TikTok, é dizer, você tem que se colocar como a outra pessoa. Daí eu vou lá e tento me colocar como a outra pessoa, o meu resultado, por mais que eu me dedique dentro de um centro estético, por mais que eu me dedique dentro de uma academia, eu jamais vou alcançar aquele resultado. Então, o que nós vemos? Nós vemos pessoas frustradas, nós vemos pessoas irreais. Eu estava assistindo um vídeo, por acaso, no pouco intervalo de tempo que eu tenho para isso, a pessoa eu conhecia, mas eu olhava para tudo aquilo que estava sendo postada sobre aquela pessoa, uma personalidade. Eu não encontrei aquela personalidade naquelas imagens que estavam sendo postadas. E eu fiz uma correlação. Seria a outra personalidade? Então, o filtro utilizado ali me deu a clareza de que a personalidade 1 estava usando o filtro de personalidade 2. Tá, mas a voz, o corpo é daquela personalidade 1. Quem que eu estou encontrando? Então, observe que nós estamos levando as pessoas a perderem a sua própria identidade pessoal, a estarem constantemente frustradas, insatisfeitas, insuficientes, porque elas não estão buscando melhorar a elas próprias, elas estão buscando se tornar outras pessoas. E o que fazer para melhorar isso? Diminuir essa ansiedade, da pessoa ter assim um cuidado, uma realidade mesmo, entender que ela não precisa seguir esses padrões. Como que a psicologia trabalha isso e como que a psicologia consegue deixar a pessoa menos ansiosa, nesse sentido, para aceitar o que ela é mesmo e tentar melhorar ela mesma? Que pergunta relevante. Veja, quando a pessoa busca a terapia, quando me busca, eu levo essa pessoa a identificar quais são os pontos positivos que você tem. Vá para diante do espelho. No espelho, descreva o que há de positivo em você, vestida. E quais consequências isso que há de positivo em você gera para você pessoalmente e gera nas suas relações sociais. Passados dias, eu peço para essa pessoa voltar nua, diante do espelho e descrever o que há de positivo nela. Então, no primeiro momento, eu estou buscando a que ela identifique o positivo. Tá. Agora, identifique para a gente quando, na sua história de vida, você vestiu uma roupa que te destacou. Você usou um cabelo
que destacou a textura da sua pele. Você usou um acessório que te iluminou. Busque nos seus registros fotográficos para a gente identificar todos esses pontos. Então, observe como eu estou trabalhando. Primeiro, buscando os próprios pontos positivos dela. Em diferentes contextos, em diferentes momentos, em diferentes épocas. Para depois eu identificar. Agora você vai apontar sobre você o que está te insatisfazendo, o que está te frustrando. E aí, doutora Maria Cláudia, o que eu tenho encontrado é que a insatisfação que ela traz para mim como sendo dela, não é dela. É uma insatisfação ou uma exigência do ambiente social. E o que é grave é que muitas vezes essa pessoa, quando ela vai lá, busca a doutora Maria Cláudia, melhora pontos que estavam com defeitos, volta para cá e diz, olha o tanto que ficou legal. O ambiente social olha para ela e fala, você não está metida? Você não está exagerada? Você não está buscando procedimentos estéticos demais? Tá, se o ambiente está querendo que ela tenha uma perfeição, exige dela uma imposição, uma perfeição. Quando ela vai e busca o comportamento de ir e buscar e de se reconhecer melhorada, é punido. Então, observa que nós estamos com contingências contraditórias. O ambiente deseja que eu não envelheça, o ambiente deseja que eu use marcas tais, cabelos tais, maquiagens tais, e quando eu volto para esse ambiente e digo, já me adequei, o ambiente diz, você está exagerada. A crítica acontece de qualquer jeito, né? A crítica vai acontecer de qualquer jeito, e quando a crítica acontece, doutora Maria Cláudia, o ambiente social está instalando comportamentos de fuga. O que são comportamentos de fuga? Se você está dizendo que os meus lábios não são proporcionais aos de Angelina Jolie, eu vou buscar a doutora Maria Cláudia com urgência para eu ter lábios de Angelina Jolie. Eles combinam comigo? Mas a doutora Maria Cláudia, com todo o zelo, que vai lá e diz qual uma característica sua que eu considero imprescindível. Respeitar a identidade pessoal de cada paciente seu. Isso é extraordinário, porque se você leva essa pessoa a perder a própria identidade física, estrutural, a dificuldade que nós teremos no consultório de restabelecer o reencontro dessa pessoa com ela mesma será uma dificuldade desproporcional. Então ela vai lá, volta, se olha no espelho e diz, a minha boca está muito próxima da Angelina Jolie. O que ela sente? Alívio. A ansiedade diminui? A frustração diminui? E se ela vai se expor com esses novos lábios, normalmente ela não é reforçada. Ela é punida porque está se expondo. Contingências contraditórias que vão levar essa pessoa a uma confusão emocional, a uma confusão de comportamento. E mais, esses lábios que a senhora fez em mim, de Angelina Jolie, vão durar por quanto tempo? Doutora, e a senhora acha que esse tipo de pessoa faz isso para agradar o ambiente? E como que a gente pode fazer para ela ter a consciência de agradar a ela mesma? Extraordinário, extraordinário. Chegamos num ponto relevante. Nós temos duas grandes agências, temos diversas agências de reforçamento, de reconhecimento, de validação ou de invalidação. Tá, então, mas duas delas são muito relevantes. O reforço social. Quando cheguei aqui hoje ao seu estúdio, você me recebeu com um sorriso tão gigante que parecia ser a coisa maior do mundo. Esse sorriso estava validando o meu comportamento de ter buscado encontrar o seu estúdio. Validando. Então, é reforçamento. O reforçamento social, ele é muito importante. Muito. Mas eu tenho que levar essa pessoa a abrir uma outra agência de reforçamento chamado autorreforçamento. O que é o autorreforçamento? Quando eu desci do carro, disse a você já saindo do carro, estou tão feliz, eu encontrei o seu endereço. Isso é um autorreforçamento. Sou eu reconhecendo o que eu fiz. Por quê? Porque se a doutora Maria Cláudia não tivesse à porta
para me receber, não tivesse aquele sorriso naquele momento, como ficaria o meu comportamento de ter me esforçado para produzir esse resultado? Reforçado? Não. Quando um comportamento adequado não é reforçado, a frequência de ocorrência dele cai. Quando um comportamento inadequado é reforçado, que tipo de reforço? Você dá atenção para um comportamento inadequado? Ele não vai diminuir de frequência, ele vai aumentar de frequência. Olha o que é que nós estamos produzindo. Então, doutora Maria Cláudia, vamos hipotetizar, não estava à porta para me receber, mas eu fui lá e disse o que para mim? Parabéns, Gina, você conseguiu encontrar o endereço. Eu estou funcionando como uma agência de reforçamento para mim mesma e eu estou comigo. Qual a probabilidade de os comportamentos de enfrentamento que eu venha a ter, eles sejam automaticamente reforçados? Por quem? Por mim mesma. Então, o tratamento a essas pessoas é levar essas pessoas a se auto-reconhecerem, a se valorizarem. E depois, se vier o sorriso da doutora Maria Cláudia, esse é um plus. Eu já me auto-reforcei dentro do carro. Esse é um plus. Então, o grande tratamento, a grande independência das pessoas é elas aprenderem a reconhecer nelas pontos positivos, a reconhecer nela valores e a valorizar esses valores. Não esperar para que o outro valorize. Se o outro vier, plus. Se o outro não vier, já houve o auto-reconhecimento. E qual que é a importância dos procedimentos estéticos, o cuidado com a dermatologia para reforçar essa autoestima, para a autoestima ficar elevada e a pessoa sentir confiante com ela mesma? Super importantes. Super importantes se eles forem um projeto de escolha. Eu escolho buscar a doutora Maria Cláudia para ela poder me dizer o que pode ser melhorado sem que a minha identidade pessoal seja maculada. Então, é um processo de escolha. Quando eu busco a doutora Maria Cláudia para eu sentir o alívio da minha ansiedade, da minha frustração, da minha insuficiência de não ser A ou B, esses procedimentos vão me provocar alívios bem curtinhos, bem pequenos, e eu vou começar um ciclo muito intenso de continuar insatisfeita. A minha ida à doutora Maria Cláudia se torna frequente. Por quê? Porque agora eu quero que ela mude as minhas pálpebras, agora eu quero que mude o meu nariz, agora eu quero que mude o meu queixo, mas já mudamos o queixo, mudar de novo, porque agora tem um queixo mais bonito que está tendo mais likes na mídia social. Então, quando você busca a estética para se tornar outra pessoa, nós temos um dano muito grande. Quando você busca a estética por escolha para tornar você mais iluminada, mais reluzente, mais feliz com você, sentindo maior prazer no seu espelho, você com você, essa busca é extremamente imprescindível. Sou eu buscar alguém com competência de me ensinar a como ser melhor comigo. Porém, eu não vou me transformar numa outra pessoa, apenas numa pessoa mais cuidada, cuja minha imagem gera muito maior prazer a mim mesmo. Quando eu busco a doutora Maria Cláudia para me transformar numa outra pessoa, eu continuarei frustrada, porque a sensação de alívio vai ser tão curta que é volátil. E qual que é a importância da busca do profissional correto nesse momento? Qual é o profissional correto? Para eu buscar, para eu indicar a minha filha, Lohana, a minha nora, Alice, qual que é o profissional correto? É aquele que não apenas te escuta. É aquele, eu quero esse lábio porque fulana tem esse lábio, eu quero esse nariz porque Beltrana tem esse nariz, eu quero essas maçãs porque Cicrana tem essas maçãs. É aquele profissional que não vai trabalhar apenas pelo dinheiro e apenas pela escuta da sua paciente, mas é aquele profissional que vai ajudar essa pessoa a entender o que fica melhor nela e o que não fica. Fazer porque está entrando dinheiro,
Esse é o profissional que eu descarto. Fazer porque ele está ajudando, auxiliando, contribuindo para que essa pessoa se ame mais, tenha maior prazer pela própria imagem dela e não de outro nela. No espelho, esse é o profissional que eu busco. O profissional que eu busco é aquele que diz: esse procedimento não fica bem na senhora. Por isso, por isso, por isso. Então, e também consegue reconhecer se a pessoa está bem com ela mesma ou se está com alguma alteração psicológica, né? Exatamente. Quantos encaminhamentos a doutora Maria Cláudia tem feito a mim? Ou seja, o tratar integralizado o ser humano é o tratamento que vai produzir resultados muito mais eficientes. Por quê? Porque a estética tem prazo. Num dado momento eu vou lá, volto da doutora Maria Cláudia feliz. Mas a minha baixa autoestima, que está no outro campo, não está no campo da estrutura facial, da estrutura corporal, mas está no campo da aprendizagem comportamental, da minha história de vida, a doutora Maria Cláudia não tem como entrar nisso. Ela pode identificar e, com muito zelo, indicar esse paciente para a terapia. Na terapia, nós vamos entrar onde a estética não entra, na história de vida dessa pessoa, para levar essa pessoa a reorganizar o ambiente dela, para levar essa pessoa a deixar de reforçar comportamentos inadequados, aprender novos comportamentos, organizar o seu ambiente de maneira diferente, e aí esse tratamento estético, por escolha, ele vai produzir, vai complementar o estado de satisfação e de estima própria. Eu vou tirar essa pessoa da condição de depreciação para a condição de apreciação. Então, esse é o melhor tratamento. E quando a pessoa está bem com ela mesma, eu falo que ele equilibra melhor os pratinhos, né? Exato. Ela é uma mãe mais feliz, uma esposa mais feliz, uma profissional Exato. mais feliz. E como a senhora explica essa necessidade da pessoa que tem tantas tarefas e tem tantas afazeres, né? De ter um tempo para ela mesma? Olha, primeiro é porque eu faço parte do meu resultado. Eu sou mãe, eu sou avó, eu sou clínica, eu sou pesquisadora, mas eu sou a Gina. Se eu deixo a Gina de lado, algo vai gerar frustração em mim. Que algo? O meu descuidado para comigo mesma. Só que Deus fez o tempo físico de 24 horas, de 7 dias, de 30 dias, de 365 dias. Eu tenho que me colocar dentro da minha agenda. Eu não posso colocar só o meu trabalho, só as minhas pesquisas, só a minha família. Eu tenho que entrar dentro da minha agenda. Se você aprende a se colocar como prioridade, até porque se você se considerar como um veículo de agregação de tudo isso, esse veículo precisa de passar por revisão. Esse veículo precisa de ter cuidado. Então, o autocuidado é aquilo que vai me energizar para eu continuar dando conta e tendo motivação e energia para continuar com as minhas pesquisas científicas, para continuar publicando, para continuar atendendo os meus clientes com muito zelo e com muita ciência, para continuar cuidando da minha família, para ter um sorriso saudável e não um sorriso mecânico. E eu vejo no consultório, é tão importante a pessoa estar bem com ela mesma, né? Gostar do que olha no espelho. E eu reconheço isso até com os meus filhos, né? Quando eles querem me ver bonita, eles querem me ver arrumada, eles sentem orgulho, né, de mostrar para os amiguinhos se eu tô bem, né? E eu vejo muito isso no consultório. As pacientes, elas querem estar bem, não só para agradar as outras pessoas, né? Quando elas estão com o psicológico no lugar, elas querem o ambiente todo também, né? Vai gostar disso, vai gostar de ver uma pessoa vaidosa, né? De ver uma pessoa bonita. Eu acho que a beleza ela ajuda muito a agradar tanto a pessoa quanto o ambiente que ela vive.
O autocuidado, ele destaca tudo que é bonito em mim. Um jardim bem cuidado, ele chama a atenção de um modo. Um jardim mal cuidado, ele chama a atenção de outro modo. Portanto, ele vai chamar a atenção. Se eu estou aqui bem cuidada, a probabilidade que eu tenho de provocar respostas emocionais positivas no outro é muito maior do que se eu tivesse aqui mal cuidada. Então, quando você diz isso, os meus filhos querem me ver bonita, sim. Por quê? Porque o belo, sem exagero, o belo na proporcionalidade, ele é um estímulo provocador de resposta emocional positiva. E quem não quer ter uma resposta emocional positiva? Você me fez lembrar quando meu filho era universitário, ele é o meu primeiro filho. Quando meu filho era universitário e estava em casa com um grupo de colegas fazendo um trabalho, e eu disse para a moça que deixasse tudo preparado, a mesa posta para eles lancharem, que eu não teria tempo de voltar em casa. Mas eu tive que voltar para trocar de roupa. Quando eu cheguei, cumprimentei a todos muito rapidamente e fui para o meu quarto e me aprontei. E escutei, antes de fechar a porta: a sua mãe é muito bonita. E o meu filho disse algo que nunca eu saberia não fosse esse momento. Eu nunca vi a minha mãe sair do quarto amarrotada. Então, eu não sabia quão importante era para ele, porque era natural, eu sempre fui profissional, então saía já organizada, mas eu não sabia que aquilo era importante para ele. E se eu hoje, como psicóloga, entendo de emoções e entendo de comportamento, eu digo a você que eu estar cuidada diz aos meus filhos, ao meu ambiente, que, independente de contingências aversivas, independente de desafios, independente de obstáculos, se eu estiver inteira, iluminada, o ambiente vai me ver com muito maior robustez e vai ter um respeito muito maior. Eu digo que a primeira pessoa com quem eu me encontro ao longo do dia é o meu espelho. Eu levanto e vou para onde? Para o meu banheiro. Você costuma se dar bom dia no seu espelho? Eu costumo dar bom dia ao meu espelho. E é nesse espelho que ele vai conversar comigo do que eu preciso melhorar, do que eu preciso cuidar. Então, o meu espelho é um agente muito importante na minha vida. Por quê? Porque ele diz: Gina, para descansar. Gina, para e busca a doutora Maria Cláudia, que isso aqui não está legal. Gina, olha o tanto que você está bem hoje. E isso é extraordinário. Então, a primeira pessoa do meu convívio diário é o meu espelho. E como a senhora observa isso no consultório? Às vezes a senhora olha para a pessoa, sente que ela é muito bonita, que está tudo bem com a aparência dela, e ela reclama que ela não está bem. Exato. O sentir, como eu me sinto, ele está correlacionado com como eu me comporto. E como eu me comporto está correlacionado com a minha história de vida. O que o ambiente está dizendo para mim? Certa vez eu recebi no consultório a filha de uma família de personalidades que veio com um quadro de anorexia muito interessante, muito forte, clinicamente grave. E essa pessoa estava num lar que todos que desciam a escada dos andares superiores já tinham que descer prontos, porque emissoras de televisão já estavam ali, jornalistas já estavam ali. E tudo que essa pessoa fazia, ela dizia: eu não sou suficiente para eles, eu não sou boa quanto eles, eu não sou bonita tanto quanto eles, eu não alcanço os resultados deles. Olha, de novo, comportamento verbal. E aí ela estava se sentindo como? Frustrada, insuficiente, incapaz, sem resultados. Esse sentir, ele tem correlação com o que o ambiente está fazendo com ela. Então, essa casa, o tempo todo invadida por jornalistas, por TVs, por todo mundo, é uma casa que guarda a privacidade? É uma casa que permite que eu desça as escadas de pijama? É uma casa que me permite sair do meu quarto sem estar maquiada e penteada? Não é uma casa. Então, o meu sentir, quando você disser eu não estou bem, essa pergunta: você não está bem por quê? Vamos olhar em que esse não estar bem compõe a sua história de vida. Vamos olhar qual a função de você não estar bem. Eu não estou bem porque eu não estou satisfazendo meu marido, não estou satisfazendo meu pai, não estou satisfazendo. Então, meu estar bem não diz sobre mim.
diz sobre a expectativa do outro sobre mim. E aí a gente começa a mudar esse ambiente. Então, a doutora Maria Cláudia, por mais competência que ela tem, e tem, dentro da dermatologia, ela não consegue produzir o bem-estar global dessa pessoa se o ambiente dessa pessoa não for mudado, se a história de vida dessa pessoa não for ressignificada. Logo, a doutora Maria Cláudia precisa do processo terapêutico para esse paciente dela, para que outros elementos sejam colocados. Eu tenho que viver da melhor forma possível para eu, primeiro, produzir os melhores resultados para mim. E levar você a reconhecer os meus resultados, valorizar os meus resultados, respeitar os meus resultados. Antes disso, eu não serei feliz. E quando a gente vai para o outro extremo, doutora, aquela paciente que se cuida muito, né, que ela é muito bonita, muito vaidosa, e ao mesmo tempo com a cobrança da sociedade, ela se sente fútil por isso. Isso, quando a gente pega futilidade, o que o ambiente social está descrevendo como futilidade? Está descrevendo como futilidade alguém que está tentando se melhorar? Então, a descrição ambiental tá difícil. Se o meu autocuidado é um autocuidado que está dentro do limite da minha identidade, está dentro do limite financeiro que eu tenho, do meu orçamento, está dentro do limite da hierarquia de prioridades que eu tenho na minha vida, eu não estou sendo fútil, eu estou me cuidando. Então, eu preciso tomar muito cuidado, porque o ambiente social quer que eu seja suficiente, capaz, perfeita, mas se eu vou lá e busco a doutora Maria Cláudia, diz que eu estou fazendo procedimentos estéticos em demasia. Olha, de novo, a contradição de contingências. Como eu vou estar bem se eu não me cuidar? Como as minhas unhas vão estar bem se eu não for na manicure? Como os meus cabelos estarão cuidados se eu não buscar a minha cabeleireira? Como a minha pele vai estar bem se eu não buscar a doutora Maria Cláudia? Então, resultados, eles não são individualizados, eles são coletivos. Tome muito cuidado quando alguém diz que você é fútil. Se você está dentro da sua estética, dentro da sua identidade, não confunda autocuidado com futilidade. Se você está dentro do seu orçamento, não confunda autocuidado com exagero estético. E pode ser até uma pessoa querendo diminuir, né? Essa que se cuida. Exatamente, Maria Cláudia. É muito interessante se a gente não parar para perguntar qual a função dessa crítica que essa pessoa está me fazendo. Qual é a função da crítica que eu estou recebendo? É uma crítica que está me reconhecendo, me valorizando, me edificando? Ou é uma crítica que vai destruir a minha autoestima? A sua autoestima só é abalada se ela não for construída com seus próprios valores. A sua autoestima só é abalada se ela estiver dentro de um ambiente altamente punitivo, altamente coercitivo e de reforçadores inadequados. Então, a primeira coisa que você deve fazer é parar e dizer a você: faz jus essa crítica que está sendo feita a mim? Ela cabe no meu manequim? Ela é própria para esse momento? Se os seus resultados forem, não é? Essa pessoa está se incomodando com você. Então comece a perguntar: em que eu estaria me incomodando esta pessoa? Em que a minha pele, o meu cabelo, o meu novo corte de cabelo está incomodando a essa pessoa? E se eu identifico que está incomodando, eu posso sugerir para essa pessoa buscar a terapia. Mas não é minha responsabilidade. Eu não tenho que mudar por conta dessa pessoa. Por exemplo, certa vez, eu quase não uso esmalte vermelho, porque eu gosto de cores discretas. Mas a manicure, num dia que eu estava cochilando, ela passou o esmalte vermelho. E esse esmalte vermelho, que também me incomodava, foi super interessante no consultório. Quando uma cliente chega no consultório e olha para as minhas mãos e diz: doutora, a senhora está com esmalte vermelho? Eu jamais imaginei que esse estímulo, o esmalte vermelho, seria um estímulo clinicamente relevante no meu consultório para trazer história de vida dessa pessoa. Eu disse: então, a minha manicure aproveitou que eu cochilei e ela passou. Mas esse estímulo gera em você o quê? Doutora, quem passa esmalte vermelho
é prostituta. Olha que regra interessante. Daí eu precisava saber, é uma regra inédita nela, autoral nela, ou é uma regra imposta? E esse dado me trouxe que a primeira vez que ela passou esmalte vermelho, o pai e a mãe a rotularam de prostituta. E a partir daquele momento, ela generalizou que todas as mulheres que usam esmalte vermelho também o são. Então, esse estímulo, o esmalte vermelho, me favoreceu clinicamente a cuidar dela e a ressignificar a história de vida dela quanto àquilo. Quando a gente fala em autoimagem, autocuidado, né, em relação aos procedimentos estéticos, dermatológicos, como a senhora vê isso em ambiente de trabalho, corporativo, né, até para resultado e respeito dos outros profissionais que estão no trabalho? Então, a autoimagem, eu preciso saber em que ambiente eu estou. Eu estou cuidando da minha autoimagem, cuidar da autoimagem implica em cuidar do tipo de perfume que eu uso, do tipo de maquiagem que eu uso, do tipo de cabelo que eu uso, do tipo de estética que eu estou buscando com o meu profissional médico, envolve tudo isso. Eu estou cuidando da minha autoimagem? A minha autoimagem, quem constrói a minha imagem? Eu sou a edificadora da minha imagem, com tudo que meu ambiente social me favorece. Quem destrói a minha imagem? Todo mundo. Então, eu tenho cuidado no meu ambiente de trabalho para eu estar de acordo com o ambiente de trabalho. Se a minha beleza está incomodando, se o meu vestir está incomodando, não é problema terapêutico meu, é problema terapêutico de quem está incomodado. Então, eu estou respeitosamente no meu ambiente de trabalho, o meu autocuidado com a minha estética está legal, com a minha identidade preservada. Se o outro está se incomodando, não é problema meu, é problema do outro. Então, eu tenho que guardar essa proporcionalidade. Veja se eu consegui alcançar o desejo seu com essa pergunta, doutora Maria Cláudia. Na verdade, eu gostaria de saber, assim, existem alguns padrões da sociedade em relação a algumas profissões, né, do modo de se vestir, de se comportar, e isso reflete no resultado e até no respeito que as pessoas conseguem em relação a isso. Então, eu queria saber da parte da psicologia a importância disso. Muito grande. É eu saber me colocar no contexto, na contingência. Se eu estou num ambiente de mar, que tipo de roupa, que tipo de vestimenta eu tenho que ter? Se eu estou num ambiente igreja, que tipo de roupa, que tipo de imagem eu tenho que ter? Então, eu tenho que ter um bom treinamento para eu estar adequada para todo ambiente, para todo e qualquer ambiente. Tá? Eu tenho que entender que qualquer comportamento que eu emita, ele vai produzir 4 níveis de consequências: de imediato, de curto, de médio e longo prazos. Tá? Qualquer comportamento, acabei de beber água. Esse comportamento de me hidratar, ele produz esses 4 níveis de consequência. Então, eu tenho que analisar matematicamente, estou no mar, vou me comportar usando uma roupa que deixa o meu corpo extremamente exposto. Vou fotografar e vou publicar isso. Na minha vida fora mar, essa imagem vai construir ou destruir o meu perfil. Vai edificar, melhorar ou destruir. Então, o tempo todo nós temos que considerar esses 4 níveis. Se eu estou com respeito a todas as regras ambientais, com ética em todos os ambientes com os quais eu me interajo, estou tendo zelo com os 4 níveis de consequência, se o outro se incomodar comigo, é problema dele. É muito importante a pessoa saber se comportar, né, fisicamente, esteticamente, em todos os ambientes que ela vai. Em todos. Observa que muitas vezes você vê uma pessoa que esteticamente está bem tratada, mas o comportamento dela é um comportamento disruptivo, é um comportamento que agride a imagem dela, que agride o ambiente. Esse tratamento estético valeu? Ele está sendo desperdiçado. A roupa cara que ela está usando, valeu? A roupa cara está sendo desperdiçada. O acessório caro que ela está, valeu? O acessório caro está sendo desperdiçado. Então, entenda que nós somos seres
complexos e contextualizados. Eu preciso ter uma estética que se harmonize com o meu corpo, usar roupas que respeitem a minha própria imagem nesses 4 quadrantes e respeite a mim também, que está dentro do meu orçamento. Eu preciso ser empática, não fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que o outro fizesse comigo. Diz mais de educação. Muito mais de educação. E educação é educar-se, olha, é comportamento. Então, implica em treinamento. Então, cuidado com a roupa que você está usando, cuidado com o perfume que você está usando, cuidado com os comportamentos que você está emitindo. Eles dizem do bem ou do mal ao seu perfil. Doutora, atualmente se fala muito em wellness, né? A vida do luxo agora é se cuidar, é ter tempo para você, é cuidar da sua imagem, da sua saúde, né? Como que a psicologia vê isso nos tempos atuais? E quando a senhora acha que isso começou? A gente chegou em algum ápice de não estar se cuidando para todo mundo parar, fazer um stop e falar, não, vamos recomeçar? Quando que aconteceu essa busca agora pelo autocuidado e ter tempo para você mesmo e cuidado com o wellness? Quando nós ultrapassamos a linha do workaholic. Quando ultrapassamos a linha do workaholic, que também foi um modelo, um estilo de vida, nós entendemos os danos que fizemos à nossa saúde, nós entendemos os danos que provocamos, a ausência de memórias boas na nossa vida, e agora nós estamos voltando que ganhar dinheiro não é tudo. Que conquistar patrimônio não é tudo, se eu não estiver bem comigo e com a minha história de vida. Então, a partir do momento que a gente, de novo, estou falando de aquisição de conhecimento, que eu adquiro, olha o tanto que a pesquisa, que a ciência é interessante, que eu adquiro, que ultrapassar os meus limites apenas trabalhando, eu estou cuidando apenas de uma parte de mim. A parte profissional. E as outras partes? Então, quantas partes você avalia que tem a sua história de vida? Quantas delas você está dedicando cuidado e quantas você não está dedicando cuidado? Fomos lá para o iFood, ficamos no iFood e fomos nos tornando uma sociedade obesa. Muito mais fácil, mas não tinha tempo e a gente foi fazendo isso. Então, os resultados, a ciência é legal por conta disso, porque ela não tem uma verdade absoluta. À medida que os resultados chegam, nós vamos evoluindo para outros conhecimentos e para outros estilos de vida. E na atualidade, o excesso do workaholic levou hoje a uma atenção com o autocuidado. Porém, doutora Maria Cláudia, eu hoje já tenho dentro do consultório pessoas que estão fazendo tanto autocuidado que o perfil profissional caiu. Então, tudo precisa ser em equilíbrio. Pensa nessa caneta. De cá eu tenho excesso. De cá eu tenho déficit. E aqui onde está o meu dedo, eu tenho equilíbrio. Nada, quando nós vemos excesso ou déficit, nós chamamos de psicopatologias. Nós temos probabilidades aí de psicopatologias. Eu preciso do equilíbrio. A minha agenda, eu gosto da agenda física. A minha agenda traz ali dados diários e da semana. Todos os meus papéis sociais, ou os principais, eu comigo mesma, eu com a minha família, eu com a minha profissão, tem que caber ali dentro daquela semana. Eu organizei os dias e horários para caber tudo isso. Esse autocuidado, ele é saudável. Se agora eu só estou me autocuidando, ele passa a ser excessivo. Se eu não estou me cuidando, ele passa a ser deficitário. Aqui e aqui são prejudiciais. Então, eu preciso ter esse zelo. Então, o que é legal é que, na medida que a gente se comporta, a gente produz resultado. E na medida que a gente passa para analisar os resultados, a gente pode tomar outras decisões. O equilíbrio sempre. O equilíbrio sempre é a dose correta das intervenções. Eu gosto de falar para as minhas pacientes no consultório, admirável caminho do meio. Admirável caminho do meio. Excelente fala. Admirável caminho do meio. Nem sem, nem em excesso, mas no equilíbrio. Eu costumo dizer sobre o equilíbrio. É ele que provoca a saúde. O excesso provoca o adoecimento emocional, comportamental, biológico. O déficit provoca o adoecimento emocional, comportamental, biológico. Ah, doutora, então em que diferem excesso e déficit? Quantidade.
A única diferença é a quantidade. Então, ter cuidado, mas cuidar de tudo. Eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso cuidar da despensa alimentar da minha casa, eu preciso cuidar da minha atividade física, eu preciso cuidar dos meus estudos, eu preciso cuidar da minha vida espiritual, eu preciso cuidar dos meus relacionamentos familiares e sociais, mas isso tem que caber dentro da minha agenda. E quando não couber, eu tenho que eleger prioridades. Por quê? Porque eu só sou filha de Deus. Eu não consigo superar a capacidade de Deus. Então eu sou um ser que tem limites. E eu preciso conhecer os meus limites e respeitar os meus limites. E a importância, né, tão grande, na minha opinião, do bom profissional que consegue colocar a paciente ou paciente no equilíbrio, né? Porque se cai na mão de algum profissional que não é preocupado com isso, ele vai olhar para ele e não para o paciente. Então, a importância do bom profissional para falar, não, ó, você precisa vir para cá, né? Você precisa sair daqui, você precisa estar aqui no meio, né? Eu acho que isso... Imprescindível. Cada vez mais a gente percebe isso, né, nas profissões. Imprescindível. Eu não concebo resultados folclóricos ou mágicos. Eu costumo dizer dentro do meu consultório, aqui não é casa de milagres e nem ambiente de magias. Aqui é uma oficina de trabalho. Então, o profissional, e eu sou extremamente criteriosa para escolher os meus profissionais. Por quê? Porque eu não quero aquele profissional apenas que queira vender. Eu quero aquele profissional que vai entrar no meu projeto de me tornar melhor para mim mesma. Esse profissional que entra no meu projeto de me tornar melhor para mim mesma, ele nunca vai colocar o faturamento dele no primeiro lugar. Ele sempre vai colocar o meu bem-estar em primeiro lugar. E esse profissional que coloca o meu bem-estar em primeiro lugar me torna fiel a ele. Por que eu vou buscar outro? Então, tenha zelo com as escolhas que você faz, porque elas vão produzir consequências aqui, ali, lá e acolá. Eu já recebi, doutora Maria Cláudia, no meu consultório, diferentes pacientes vindos de diferentes assistências da saúde de modo geral e com danos gravíssimos. Por quê? Porque esse profissional cuidou dele e não cuidou do seu paciente. Então, isso é um risco muito grande. A gente está falando aí sobre ética profissional, a gente está falando sobre moral profissional, porque eu tenho a moral profissional também, e a gente está falando sobre individualismo. Quando eu sou profissional da saúde, eu tenho que abrir mão de mim e estar no outro para verificar o que eu posso fazer com a ciência que eu tenho nas mãos para tornar a vida dessa pessoa mais robustamente melhor para os ambientes e para a história de vida dela. Não sou eu que devo estar em primeiro lugar ali. É o meu paciente, o meu cliente que precisa estar em primeiro lugar. Outro dia, buscando um contato de uma secretária, doutora Gina, o que a senhora quer fazer para o final de anos em estética? Eu disse, não sou eu quem defino. É a minha médica. Volta à doutora Cláudia e veja com ela. O que eu estou precisando? Porque quem conhece é ela, não sou eu. E por que eu dou esse poder? Eu estou dando poder à doutora Maria Cláudia? Não. Eu estou dando respeito à ciência dela, porque ela já foi aprovada nos meus critérios de profissional que zela e não profissional que ganha dinheiro apenas. Mas isso é tão importante, né? Em todos os sentidos, a pessoa estar bem psicologicamente, porque ela vai entender a necessidade de buscar esse bom profissional. Porque se ela está com a baixa autoestima, ela pode procurar um profissional que possa ser charlatão, que vai indicar alguma coisa que só para ganhar dinheiro. Né? E ela vai estar com a autoestima baixa e ela vai cair nessa conversa desse mau profissional. Exatamente. E ele pode fazer tantos procedimentos nela que vão danificar a própria identidade dela. Num primeiro momento, ela vai sentir alívio, porque muitas coisas saíram ali, muitos estímulos que estavam, contextos no corpo dela que estavam diferentes, saíram daquele processo. Então, de imediato, alívio. Mas de curto, médio e longo prazo, eu vou dizer que no mínimo tem aí um alto custo financeiro. E depois, essa imagem, depois que esses procedimentos se aconchegam na estrutura biológica dela,
se organizam, a imagem que ela vai ter no espelho é dela. E essa imagem que foi construída artificialmente vai torná-la mais segura sobre si? Vai melhorar o apreço dela por ela? Ou vai levar a que ela se olhe e diga, não estou me reconhecendo? Então, eu digo a todo mundo, tenha muito zelo com as soluções imediatistas. Tenha muito zelo. Não tem nada que seja imediatista. Pare para analisar as consequências longitudinais disso. Pare para analisar. Pare, pesquise um pouco mais. Então não tome uma decisão. Esse profissional que já entrega todas as soluções, eu daria uma ré com uma velocidade de Fórmula 1. Eu sempre falo isso para meus pacientes. Quando até eu vou indicar algum profissional, eu falo, dê valor ao profissional que fala não para você. Exato. Porque esse está pensando em você. Exato. Quando ele só fala sim, ele está pensando nele mesmo. Porque quando ele dá não a você, ele não se colocou no primeiro plano. Então, o primeiro não foi dado a ele. Não vou pegar esse dinheiro. Esse faturamento não vai caber bem dentro do meu caixa. Esse faturamento pode implicar em danos a essa pessoa. Então, o primeiro não dessa relação foi dado a ele próprio. Para depois dizer, se você veio aqui, eu estou cuidando de você. Então, qual é o profissional que a gente deva buscar? É aquele que cuida da qualidade da nossa vida. Aquele que não presta atenção à nossa vida, deixa para lá. Tira da sua lista. Eu recebo muitos pacientes que vêm falando das novidades, né? Eu quero fazer tal aparelho, eu quero fazer tal procedimento. E muitas vezes eu avalio e falo, você não tem indicação de fazer esse aparelho. Para que vai fazer? Não, eu quero fazer. Eu falo, olha, eu não vou fazer porque você não tem indicação. Né? Eu proponho para você esse, porque é o adequado para você, para melhorar você, é um personalizado para você. Não o que você viu nas redes sociais, ou na internet, ou o que a amiga fez. Né? E muitas vezes o paciente gosta disso. E muitas vezes, na minha opinião, quando ele não está bem emocionalmente, ele vai atrás do profissional que vai fazer o que ele tem em mente. O resultado imediato. Então, na realidade, lá dentro do meu consultório, quando eu pergunto qual a função de você prescrever para esse profissional o que é para ele fazer em você? Ah, porque eu vi a influencer tal dizendo que ela fez e ela ficou maravilhosa. Então, ela está considerando só o dado, a história de vida daquela influencer, daquela pessoa, e colocando dentro dela como se aquele manequim coubesse nela. E quando esse profissional aceita, ele está sendo eticamente não zeloso com essa pessoa. Quando você diz, esse procedimento não cabe por isso, por isso e por isso, você está falando a pessoa capacitada, técnica, que sou eu. Você está trazendo uma descrição de uma outra pessoa e querendo vestir em você essa descrição. Essa descrição não cabe. E hoje, como a mídia, TikTok, Instagram, enfim, tudo isso influencia demais, porque leva à comparação. As pessoas vivem hoje a pandemia de quererem se transformar em outras pessoas. E até o pertencimento, né? Perdem totalmente esse pertencimento. Às vezes fala, tem um procedimento novo que acabou de ser lançado e eu já fiz, né? E aquela necessidade de ter o pertencimento, de estar por dentro de tudo e já ter experimentado, né? E eu acho que, mais uma vez, o psicológico não está no equilíbrio. Não está no equilíbrio. A minha vida está funcionando em função da vida dos outros. Então, se eu preciso, olha a comparação, olha a competição. Então saiu um novo procedimento, eu já estou lá fazendo. E quando alguém fala, nossa, está chegando um procedimento, já fiz. Qual é essa minha necessidade de estar no pódio de tudo? Nenhum atleta fica no pódio de primeiro lugar o tempo todo. Há um revezamento. E eu digo que as pessoas mais prudentes são aquelas que deixam os procedimentos serem aplicáveis em outras pessoas para analisarem os resultados antes de se candidatarem a ser cobaia. Eu falo isso para as minhas pacientes quando sai alguma novidade. Às vezes elas perguntam, é bom mesmo? Eu falo, olha, vamos esperar um pouquinho, que eu acho que a indústria usa muito a gente de cobaia.
né? Exato. Vamos esperar, vamos fazer nas outras pessoas. Se der certo, a gente faz, né? Eu acho que o bom profissional, na minha opinião, é esse mesmo. Que ele não vai testar e vai querer ser o primeiro só para estar no pódio. Exatamente. Então, essa necessidade que eu tenho de estar à frente de todo mundo diz muito mais da minha baixa autoestima ou da minha apreciação por mim mesma. Diz muito mais que o tempo todo eu estou me comparando a quem quer que seja e preciso ganhar de quem quer que seja, do que do meu reconhecimento sobre os meus valores. Doutora, e na psicologia existe alguma atividade que a pessoa possa fazer em casa, né, quando ela está em processo terapêutico, né, algum exercício, né, quando ela está em casa, para ela melhorar isso, para ela tentar voltar para esse equilíbrio, quando ela percebe que ela está ficando ansiosa, para tentar ter esse pertencimento? Existe algum pequeno gesto, algum exercício que ela possa fazer sozinha? Vá para o papel. Pegue o papel e comece a analisar por que eu quero esse procedimento. Qual a função de eu querer esse procedimento? Em que esse procedimento vai transformar a minha vida? Que resultado eu desejo com esse procedimento? Tire do subjetivo e coloque no concreto. Escreva. E aí você diz, daqui 30 dias eu volto a esse registro para eu poder analisar quem eu sou 30 dias depois sobre essa temática. Que expectativas eu tenho 30 dias depois sobre essa temática? E ao longo disso, busque fazer controle respiratório, busque planejar a sua vida sem imediatismos. Nenhuma solução criada no imediatismo, ela vai gerar benefícios a você. Ela pode gerar alívio imediato, o que a gente chama de reforçamento negativo. Mas esse reforçamento negativo, ele vai ser volátil. Daí a pouco você está frustrada de novo. Então, a vida, a matemática está em tudo. E eu digo isso. Dentro da universidade, os meus milhares de alunos que passaram pela minha mão disseram: vim para a psicologia para fugir da matemática. E eu digo: caiu na matemática, porque o tempo todo para eu analisar funcionalmente um comportamento, olha lá, eu falando de funcionalmente, esse termo vem de onde? Da física, que analisa a relação entre as variáveis para poder entender por que uma velocidade aumenta e um peso aumenta dependendo de como esse objeto é arremessado. Então, eu coloco essa pessoa, a minha sugestão, e essa é uma dica extremamente importante que você me oportuniza dizer, primeiro coloque no papel, matematicamente, esse procedimento cabe para mim? Por que eu quero fazer esse procedimento? É um desejo meu ou é um desejo do outro sobre mim? Em que eu quero me transformar com esse procedimento? Quando eu devo fazer esse procedimento? E se os resultados não forem tão bons em mim, o que eu farei? Pare para analisar, inclusive financeiramente. Eu tenho recursos financeiros guardados para fazer isso agora? Pare e guarda. Daqui 30 dias eu volto. Ai, doutora, eu vou ficar muito ansiosa 30 dias. Diminua para 15. Diminua para 15, mas leia outras coisas, busque outras questões. Eu estou querendo me transformar? O estético só transforma o externo. Não transforma o profundo da sua história de vida. Ele só transforma o externo. E é uma transformação que daqui 6 meses eu vou ter que voltar na doutora Maria Cláudia para refazer. Então, que tipo de resultado eu estou querendo? Eu estou querendo a minha casa, meu corpo, minha vida. Eu estou querendo a minha casa bem iluminada. Então, eu tenho que fazer cuidados temporalmente curtos. Tá, mas a minha história de vida, eu estou bem com ela? Então, registre, maneje a ansiedade, nadando, respirando diafragmaticamente. Busque o seu terapeuta para conversar sobre isso. Aprender a resolver problemas. O procedimento de resolução de problemas, ele envolve várias etapas. Então, não haverá nenhuma solução que nasça, que brote, que caia do céu para eu estar realizando. Até porque Deus está aqui, eu tenho que operacionalizar, eu tenho de construir. Tudo que for imediatismo é risco. De imediato, alívio. De curto, médio e longo prazos, alto custo de resposta. E mais uma vez, o mais importante é cuidar da pessoa mais importante.
Exatamente. Nós mesmos, né? Cuidar. Nunca queira fazer algo por você que o outro definiu que é melhor para você. Pare e analise. É melhor mesmo para mim? Eu tenho ciência do que é melhor para mim? Eu sei o que eu quero? Ou eu estou dirigindo a minha vida pela direção de uma outra pessoa? Então, por isso, buscar o melhor profissional médico, o melhor dentista, o melhor terapeuta, aquele que não está pensando primeiro nele, mas está pensando na sua construção integralizada, essa é a melhor escolha. Eu faço tratamento estético não por alívio, mas por escolha. Não para me tornar bem para o outro, mas para eu ter uma boa relação com o meu espelho. A pele é o que o mundo vê, mas a autoestima é o que você sente quando ninguém está olhando. Se esse episódio te tocou, talvez seja o momento de começar a cuidar da sua beleza de forma mais gentil, mais consciente e mais verdadeira, por dentro e por fora. Obrigada, doutora Gina, por esse encontro. E obrigada a você que nos ouviu até aqui. Que o seu próximo olhar seja diante do espelho, seja mais leve, mais seu, mais amoroso. E saiba, autoestima não é algo inato, é processo de construção. E a sua autoestima deve ser construída com a sua própria imagem, com seus próprios valores, com a sua fé sobre você. Nunca queira voltar-se para agradar apenas ao outro. Queira primeiro reconhecer e valorizar você. Muito obrigada, doutora. Foi um prazer ter você aqui. Foi um prazer ter estado aqui. Gratidão por esse momento.